Olá, sejam todos bem-vindos ao meu canal. Mais uma tarô signos, afinal, mais uma carta. Nunca é demais. Para quem não me conhece, eu sou a Vale Aquino. Seja bem-vindo ao meu canal. Curte, comenta, compartilha, porque você vai gostar de receber energias diárias do seu signo. Tá bom, touro? E voltada para a magia dos cristais. E começamos segunda com magia selenita. Qual é a mensagem que vem, por favor? Touro, segunda-feira começamos com invista na sua evolução, né? Então, realmente é aquilo. É uma semana de inícios, literalmente, tá? Você vai perceber que tem mais uma tarô, vamos ver. Que qualquer coisa que você tem em mente para iniciar, tá? Você vai ter que ter um investimento, seja de tempo, de dinheiro, de conhecimento, de estudo, de resgates, tá? De reestruturação, tá bom? Porque é isso que vai abrir os seus caminhos, tá? É isso que vai iluminar, tá? Confirmando que reflete sim em algo próspero para você, tá? Porque inclusive a gente tem aqui no cantinho, ó, tá? Uma vela iluminando. E para algumas poucas pessoas aqui tá touro. Eu sinto que é algo pro espiritual que tem uma virada de chave. Na questão de escritas voltadas para isso. Então, alguns, né, médiums de psicografia, pessoas que precisam escrever sobre isso, precisam até falar, né, porque a escrita é um modo de comunicação, mas a fala às vezes atinge mais pessoas, né, mas você precisa, né, colocar isso em prática, né, precisa escrever, precisa, né, realizar, você precisa materializar, tá? Então, tem investimento, sim. Uns vão ser de tempo, conhecimento, cursos, né? Dentro do que você considera próspero para você, mas essa chave tá na sua mão. E ela que abre ainda mais, né, esse caminho, iluminando esse caminho. Então, bonito, bonito, né? Se dedique, né? O caminho é esse, é um caminho de evolução, um caminho de desenvolvimento, tá? Então, para alguns inclusive é chamado, né? Outros até já têm isso, mas desacreditam, né? Não, tá na sua mão. Você tem que começar a praticar, só, tá bom, touro? A palavra que me veio de segunda também é canalizar, né? Vamos lá, terça-feira, magia do rubi para touro. Para cada fim, um novo começo. Mais uma, por favor, tarô. Qual o complemento? Touro, suas leituras têm sido muito voltadas para questões do espiritual tá com você, tá? Dessa energia, dessa magia, dessa egrégora, dessa força, do jeito que você acredita, tá? Questões de guias, mentores, anjos, arcanjos, enfim, tá? Então, talvez para você seja assim
um, um obstáculo, né? Que realmente eu quis dizer aqui, algo difícil, que você precisa entender, tá? Que é necessário colocar um fim, né? Mas, gente, a vida é feita de ciclos, né? E aquilo, se algo está terminando hoje, tá? É porque de fato isso precisa morrer para algo se iniciar. Todo dia a gente passa por esse processo de início e fim, de início e fim, de início e fim. É que tem coisas que tá tão no nosso dia a dia, né, Touro, que é tão rotineiro, que a gente não percebe, né? Porque a gente já tá nesse movimento, tá? Mas aqui, especificamente falando dessa questão de dificuldades, que talvez você tenha principalmente dificuldade de finalizar coisas, né? Tem coisas que estão finalizando para algumas, tem algumas pessoas que terão que finalizar coisas. Você tem um suporte por trás, tá? Então, faça o movimento necessário, saiba fazer esse movimento, tá? Com bom sentimento, com amor, se colocando no lugar do outro, tá? Para que esse fogo que tem aqui na magia do rubi não queime o outro lado, tá? E se eventualmente for com você, essa pessoa não souber comunicar, ser agressiva, ser ríspida, né? Ela vir atacando, é uma confirmação que realmente tem algo que precisa finalizar, tá? Então, se afaste para não se queimar, tá? E vida que segue. É aquilo. Para cada fim, um novo começo. Tá bom, Touro? E aqui temos quarta-feira, magia do citrino para Touro. Tenha paciência com você mesmo. Sinto que será um dia de desafio, hein, Touro? Mais uma, por favor, tarô. Mais uma, tarô. Tá. Touro, confirma aqui que assim, dentre essas indas e vindas, fins e inícios, né? Novos caminhos que você que vira a chave, essa mudança realmente acontece. E você vai começar a perceber coisas que você precisa mudar. Tá? Então, vai exigir que você tenha um pouco mais de paciência com você. Tá? Então, tem coisas que a resposta estará dentro de você, que essa questão da criança interior que tanto se fala, tá? Observe crianças, se você tiver próximo de você no dia de hoje. Comportamento de criança ensina muito pra gente, tá bom? Mas aqui, principalmente aquilo, o que você tem que curar com relação à sua criança interior, tá? E tem coisas que realmente serão novas, porque você tá abrindo o seu caminho. Você girou a chave para sua evolução. Então, você vai começar a ter acesso a outras informações, né? Então, você precisa ter essa paciência com você, Touro, para entender o que de fato é novo, para você canalizar, interiorizar, absorver e realmente ajudar na sua evolução nesse novo processo. Então, quarta, né, tá respingando já dessa energia da semana,
tá bom? E outras é essa questão da cura interior, da sua criança interior, tá? Que vai te fortalecer, você conseguindo essa cura, né? Te fortalece, tá? Com relação a esses inícios e fins, a esses ciclos, porque você também impacta a vida de terceiros, tá? Você tá impactando pessoas fora do seu círculo, né? Ou minimamente fora de você, tá? Então, é um processo. Tenha paciência. Então, meditação. Sempre, né? É difícil, mas é aquilo. Começa com um pouquinho e vai evoluindo. Evolução é a palavra que inicia a sua semana, tá, Touro? Quinta-feira com magia ametista para Touro. Não carregue bagagens desnecessárias, Touro. Mais uma, por favor, tarô, qual o complemento? Touro, vou deixar aqui enquanto eu tiro a última, tá? É o processo que você está iniciando, tá? Então, você insistir em se manter em coisas, em carregar valores que não fazem mais parte, né? Que ultrapassaram, porque essa virada de chave é onde te traz os insights, né? Novos inícios e fins acabam acontecendo, tá? Pedem que você realmente, assim, faça uma faxina, faça uma limpeza, Touro, tá? Porque se você não deixar o que precisa ser deixado no meio do caminho, tá? Dificulta todo esse processo, né? São energias que vão acabar atrapalhando todo o seu processo criativo de evolução e desenvolvimento, tá? Mas principalmente aqui, a questão do autodesenvolvimento, tá? Porque o investimento é em você. Então, cuidado para não continuar com coisas que não pertencem mais a você, que estão com você por causa de terceiros, independente deles quais sejam, tá bom? Então, tenha, né, a parcimônia, vamos dizer assim, né? Seja realista com você, né? De realmente ter atitudes condizentes, tá? Vou usar um exemplo besta aqui, inclusive usando a carta do Sol, tá bom? Você sabe que se você ficar exposto no horário de pico, no sol do meio-dia, de 30 e poucos graus, né? Sem protetor solar, você vai se queimar, né? Mas lá no seu inconsciente você sabe, não é o melhor horário, devia ter passado protetor solar, né? O que eu estou fazendo, né? Mas não, tem gente que fica lá exposto, né? Então, é primordial para que você continue à frente e avante, tá bom, Touro? Essa mudança de atitude, de deixar para trás, né? Esses comportamentos. Então é aquilo, não, você sabe que você tem que tomar sol em outro horário. Se você quer curtir esse sol, curta numa sombra, pegue o calor, a energia, ou fique menos tempo, o tempo necessário, né? Ou deixe mais pro final do dia. São esses insights que você tem que ter, tá bom? Energia de sexta com
Magia do quartzo rosa para Touro. Oi, gente, olha que linda essa carta. É um não de um gatinho. Já falei, eu amo essas cartas de sim, não da coletânea da magia cristalina, tá? Mais uma aqui, tarô, vamos ver qual o complemento. Caiu duas, tá? Aqui eu vou ser bem direta, tá, Touro? Você tá lidando com alguma energia feminina que está bem atrelada com o seu dia a dia, tá? Então pode ser no trabalho, pode ser na sua casa, tá bom? Que tem a ver com uma estrutura que para você é importante, tá? Mas pede que você se posicione e fale ou não, tá? Então, é complicado? Sim, porque tem toda uma estrutura por trás disso, né? A gente tá falando de algo que é importante pra gente, a nossa... Pegar aqui, né, o nome da carta, que é a casa, que por vezes é onde... trazendo conceito, tá, gente? Porque é aquilo, se for trabalho, tem gente que passa mais tempo no trabalho do que em casa, mas só pra vocês entenderem, tá? A casa é a nossa base, né? Onde a gente se estrutura, né? Onde a gente se sente bem, tá? Mas tem horas que a gente tem que se posicionar, porque as pessoas acabam achando que a casa é delas, né? Pode dizer. Ou que elas estão tão íntimas, né? Que ultrapassam o limite, perdem a noção, tá? E mesmo que sejam pessoas de convívio do dia a dia, a gente tem que saber nossos limites. Até aqui, ok, daqui pra frente, não. Este é meu espaço. Então, gato delimitam espaços, tá? Então, considerando isso, de ter o seu espaço, seu canto, que é importante pra você, você vai ter que se posicionar. E tá voltado com uma energia feminina. Tá bom, Touro? Energia de sábado com magia do Ônix para Touro. Não negocie seus limites. Ai, gente, adoro a sincronicidade do universo. Ou seja, energia de sexta, respinga e sábado, tá? Mas é aquilo. Saiba negociar os limites. É aquilo, gente. Tudo que a gente faz com amor, até um não, né? Negociações, limites, não. Falar coisas que incomodam, né? A gente não precisa ser ríspido, né? A gente não precisa ter aquele gênio, sou fodão, vou falar, vou me sobressair, né? Porque eu não vou ficar por baixo, essas coisas. Porque tem gente que é assim, né? Não, quer falar assim, tá vendo? Eu tenho a razão, eu sou foda. Vocês sabem tudo, tá? São pessoas que de alguma maneira usam a palavra para machucar, para queimar, né? Porque tem a ver com gênio, né? É um comportamento difícil que essa pessoa tem. Mas você vai saber usar, tá? Suas emoções para você reafirmar os limites aqui de sexta-feira, tá? Então, basicamente a analogia da aranha mesmo, ela constrói a teia dela e aquilo, ó. Esse é meu espaço. Estou quietinha no meu canto,
Se você não mexer comigo, eu não mexo com você. Tá? Então, são desafios também que a gente é colocado à prova, né? Para saber se a gente, né? Principalmente touro aqui nessa energia de evolução que você entra, de você ter paciência com você mesmo, de você saber falar não, de você não carregar coisas que são necessárias, tá, touro? Só confirma de você realmente pôr limites, tá? Que provavelmente também tem aqui coisa relacionada com sua criança interior. E outra coisa que me veio agora, tá, touro? Com o que você vai ter de acesso a novas informações, você vai ter que pôr limite para o que vem, tá? Então, porque senão você vai ficar muito enfiado nesse investimento, nessa nova abertura de chave e esquece de outras coisas que são importantes, tá? Então, tem os dois lados. E como é que a gente fecha a semana para touro? Com magia do quartzo verde. Vamos lá. E mais uma do Caminha com o Preto Velho. Vamos lá. Cada gota de água carrega o poder de renovar, de transformar e curar o que está ferido. E Preto Velho diz: caridade oferece água para quem tem sede e pão para quem ainda não comeu. Ouvido para quem precisa falar, boca para quem precisa escutar. Coração para quem ainda não sabe amar. Ai, gente, que lindo. Eu emociono aqui, viu? Vocês já sabem, né? Então, gente, caridade muitas vezes não é aquela questão do dinheiro, é questão do tempo também. E não necessariamente tem que ser aquela coisa exorbitante. Então a gente tem que entender a necessidade do outro. E você nesse processo de evolução, touro, é você perceber que assim, é basicamente o que a magia do quartzo verde fala. Cada gota tem um porquê. E uma gota ali vai ser suficiente para você ajudar nesse processo das pessoas. Para você e também para com os outros, porque você tem que ter paciência com você. Então, né, é aquilo. É uma gota, não precisa de um copo d'água, ou de um lago, ou de um oceano, entende? É aquilo. Às vezes o mínimo a gente já ouviu muito falar, salva uma vida. Então é onde uma pessoa quer se sentir ouvida, é uma pessoa que quer um abraço, né? É uma pessoa que por mais que você diga não, você soube falar um não, você não atacou, né? Você ouviu, entendeu, compreendeu, mas você soube também se posicionar, tá? Você entende essa questão de fins e começos, tá? Ou seja, o ego, né, que às vezes tenta se sobressair, não vai ter vez, né? E touro sabe a importância da prosperidade, tá?
Então, carregue isso com você nesse investimento novo de evolução, tá bom? E entenda a real necessidade na hora de ajudar as pessoas, para você não se perder, que tem a ver com essa questão dos limites, porque são duas situações, né? Vou usar até aqui, ó. Se você pode dar uma carta e essa carta já ajuda a pessoa, você fez a caridade. Aí a outra pessoa pode querer tudo isso de carta. O quanto de pessoas você deixou de ajudar? Entende? E outra, você não soube pôr o seu limite. Por quê? Tudo é um processo. Às vezes, de fato, sim, a pessoa precisa de tudo isso de carta. Mas tudo ao seu tempo. Tá? Então, tem pessoas que vão tentar abusar. Por isso do limite. Então, saiba dosar. Espero que tenham gostado da leitura. Eita, entortei a câmera. Beijo, até mais. Tchau, tchau.